Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal aí, galera da EJD, professora Nájila Costa, para mais uma videoaula de linguagens. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, assistindo as videoaulas, fazendo as atividades, e estejam realizando, todas as atividades de todas as disciplinas, tá certo? Esse é o nosso objetivo, é o nosso intuito, que vocês estejam bem, ok? Então, o conteúdo trabalhado da videoaula de hoje, a colocação pronominal, a literatura, a geração de 45 de Guimarães Rosa e a nossa redação, o nosso roteiro da entrevista, conteúdos importantes para a nossa vida, tá certo? Vamos iniciar aí com a nossa gramática, a colocação pronominal, colocação do pronome, que é a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Embora na linguagem falada, a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida. Algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem escrita, Então, essa colocação pronominal ela se divide em 3 etapas, próclise, mesóclise e ênclise. E aí nós vamos ver quando é que acontece cada uma delas. Quando é que acontece a próclise? É quando a colocação pronominal ela acontece antes do verbo. Ou seja, a próclise ela é usada, quando o verbo estiver precedido de palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Então, o pronome vai estar antes do verbo. Toda vida que esse pronome estiver antes do verbo, você vai chamar de próclise. Então, nós temos aí os exemplos. No item A, palavra de sentido de negativo. Então, esses pronomes não, nunca, ninguém, jamais, etc. Então, exemplo, não se esqueça de mim. Tá certo? Então, o se aí é um pronome, está antes do verbo, que é o verbo esquecer. E isso é uma palavra de negação. O não é uma negação, o se é o pronome, está antes do verbo, então é uma próclise. Nos advérbios, agora se negam a depor. O se também antes do verbo negar. E nas conjunções subordinativas, No caso aí o me, soube que me negariam. Então, você vai lembrar da regra geral. Próclise é quando o pronome estiver antes do verbo. Toda vida que estiver antes do verbo vai ser uma próclise. E uma mesóclise, professora? Quando é que ela é usada? Quando estiver no meio do verbo, Não é antes, não é depois, é no meio. Então, quando é que isso acontece? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do passado, no futuro do pretérito. Contanto que esses verbos não estejam precedidos de palavras que exijam a próclise. Aí ele dava, por exemplo, realizar-se-á, realizar, ou realizará. Aí você quebra, coloca o se entre o verbo, e aí acontece a mesóclise. Realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz no mundo. A outra, não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Então, o verbo aí é a quebra e no meio dele está o pronome ti. Então, isso aí é chamado de mesóclise. E a ênclise, pessoal? Ênclise é quando o pronome é usado depois do verbo, tá certo? Então, lembrem desses detalhes. A ênclise é usada quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis, Então, a próclise, vamos repetir aqui, vamos relembrar. Próclise, pronome antes do verbo. Mesóclise, pronome no meio do verbo. E ênclise, pronome depois do verbo. Aí ele tá aí 4 exemplos. Quando o verbo estiver no imperativo negativo. Quando eu avisar, silenciem-se. O se aí, pronome depois do verbo silenciar. Silenciem-se todos.
Também quando o verbo estiver no infinitivo pessoal, né? Não dá para identificar a pessoa. Não era minha intenção machucar-te. Ó, machucar, verbo, depois o ti, pronome. Então, ênclise. Quando o verbo iniciar a oração. Toda vida que o verbo iniciar a oração, você vai ter uma ênclise. Por quê? Porque o pronome vai vir depois do verbo. Vou-me embora agora mesmo. Ou também quando houver pausa antes do verbo. Ó, se eu ganho na loteria, mudo-me hoje mesmo. Ok? O me aí, pronome depois do verbo, e nós temos uma ênclise. Muito bem. Vamos para a nossa aula de literatura, continuando aí, né, já na terceira geração, a geração de 45, né, foi conhecida como a fase heróica, tá certo? É a primeira fase modernista. Ó, pessoal, para a gente entender a geração de 45, que foi a terceira, eu vou só dar uma leve revisada na primeira e na segunda, para a gente entender as três. Então, 45, a geração de 45, que é a geração de Guimarães Rosa, foi a terceira. O que aconteceu na primeira? A primeira fase ficou conhecida como fase heróica. Só recapitulando que a gente já estudou isso aqui. Ela começou em 92 e foi até 1930. Foi marcada pelo radicalismo, inspirado nas vanguardas europeias, tá certo? Então, de 1922 a 1930, a primeira fase. 1930 a 1945, a segunda fase, conhecida como a fase da consolidação, aquilo que já todo aquele, vamos dizer uma palavra bem popular, fuzuê, né, para essa fase, para esse modernismo, ele foi acalmando, se consolidando, se organizando na segunda fase, que também é conhecida, por isso que é conhecida a fase de consolidação. E o movimento foi marcado pelo nacionalismo e regionalismo, com o predomínio da prosa de ficção, né, que a gente tanto conhece. Então, a geração de 45 no contexto da terceira fase, que é a que nós estamos estudando, que foi de 45 a 80. Né? A primeira, recapitulando, de 1922 a 1930. A segunda, de 1930 a 1945. E a terceira, de 1945 a 1980, que já inclui aspectos pós-modernos. Por isso é também chamada de fase pós-moderna, com rupturas entre a primeira e a segunda fase. Né? Então, a geração de 45, ela representou um grupo de literatos brasileiros da terceira geração modernista. Aí surgiu a revista Orfeu, né, em 1947, e teve representantes tanto na prosa quanto na poesia. Né? Os textos eram escritos tanto na prosa, né, como na poesia em forma de verso. Professor, e o contexto histórico, como é que o Brasil estava nessa época? Pessoal, a Segunda Guerra Mundial ela ocorreu de 39 a 45, aí na segunda fase, né? Portanto, a geração de 45 marca o início da Guerra Fria, né? Da corrida armamentista, em como o fim da Segunda Guerra e de muitos governos totalitários, da qual se destaca o nazismo alemão. Então, no Brasil, pessoal, esse período foi da redemocratização do país, né? A questão da era Vargas, com Getúlio Vargas no poder. Essa fase seria marcada pela repressão, censura e ditadura que avançava. Né? Que vocês já devem ter estudado aí na história a questão da ditadura, né? Para que nós pudéssemos ter essa liberdade de hoje, muita gente morreu. Então, o movimento moderno das artes buscava criticar a sociedade, ao mesmo tempo que se distanciava da arte acadêmica. Né? Então, isso deu lugar ao folclore, ao regionalismo, aos múltiplos subjetivismos, dentre outros. Então, pessoal, foi nesse contexto que os escritores da terceira fase modernista produziram as suas obras. Professor, os principais autores: João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, tá certo? Então, nessa época, pessoal, os contos e os romances escritos por Guimarães Rosa ambientavam-se quase todos no chamado sertão brasileiro, tão conhecido hoje por nós, né? A sua obra destaca-se, sobretudo, pelas inovações de linguagem, sendo marcada pela influência de falares populares e regionais que somados à erudição do autor.
Permitiu a criação de inúmeros vocábulos a partir de arcaísmos e palavras populares, invenções e intervenções semânticas e sintáticas. Esses regionalismos, essas palavras, arcaísmo e palavras populares, são aquelas palavras que a gente não encontra nem no dicionário, né? São próprios da língua de cada região, ok? Então, vamos para a nossa produção. Alunos da EJD, já nível de terceiro ano, já concluindo o terceiro ano, muitos já estão empregados, né? Já trabalham aí nas empresas ou pretendem conseguir um emprego. Então, a entrevista de emprego, pessoal, eu coloquei esse gênero textual para vocês que vocês se identifiquem, né? Você pode ser o entrevistador, a pessoa que está ali a serviço da empresa para selecionar, né, outras pessoas para trabalhar, ou pode ser o entrevistado. Então, você tem que conhecer as duas realidades para poder conseguir o seu emprego. Então, o que é um roteiro de uma entrevista? Ele se assemelha a uma pauta, né, uma sequência lógica, que no final das informações apuradas, o setor solicitante, no caso a empresa, terá condições de pautar sua entrevista. Olha, o candidato foi bom nisso, nisso, nisso e nisso. Nisso ele já não foi tão bom. Afinal, né, pessoal, estamos falando de um processo que poderá demorar dias, por isso é necessário cuidado e principalmente atenção. Seguir um roteiro de entrevista é uma forma de elaborar as informações que devem ser relevantes, levantadas e respondidas tanto pelo candidato como pelo entrevistador. É o que eu falei no início, você pode estar em uma dessas funções e precisa conhecer como ela acontece. Então, o roteiro de entrevista é um elemento relevante para o bom andamento de suas atividades, né? Vai ajudar você a criar um momento único, tornando o processo coerente e facilitando o atingimento dos objetivos pelos envolvidos, né? Ou você dá uma boa entrevista ou você vai ser um bom entrevistador. E aí, pessoal, eu coloquei aqui o passo a passo simples, 6, mas primordiais para o momento da entrevista, né? Dê atenção à apresentação da empresa, né? Se você vai fazer essa entrevista, você tem que dar essa atenção. É interessante que você apresente a empresa, né, para o candidato e explique o que a organização espera do candidato para a vaga em questão. Ele tem que ter essa ciência. Eu estou aqui porque eu estou pretendendo, almejando uma vaga. Então, o que é que a empresa quer de mim? A gente tem que ter esse cuidado. O tópico 2, faça as perguntas certas para a entrevista de seleção, né? Se você estiver entrevistando, se você for entrevistador, você tem que dar a resposta certa. Por quê? Porque com as especificações, pessoal, do perfil desejados pela empresa, você vai fazer as perguntas ao candidato, né? E vai mostrar para bem se ele se enquadra nessas exigências da empresa. A empresa precisa de uma pessoa que tenha esse perfil. Se você não tem, você não poderá conseguir essa vaga, tá certo? Ponto 3, ofereça espaço para o candidato. Esse espaço para quê? Para ele poder falar de si, para poder explanar sobre questões que não foram levantadas ou perguntadas a você. O candidato precisa ficar à vontade para tirar dúvida, né? O entrevistador precisa incentivar o candidato a descrever suas atitudes, ele falar sobre ele, experiência de outras empresas, por que ele está lá, ok? Também será questionado pontos positivos e negativos, né? Pontos positivos e negativos em relação a quê? A você, né? Você tem que ser verdadeiro, perceber qual é o ponto negativo, o que é que você precisa melhorar, por que é que você saiu dos seus empregos anteriores, em relação à ética, como é que você trata os colegas, então tudo isso você tem que relevar, tem que trabalhar nesses pontos positivos e negativos, ser o mais transparente e verdadeiro possível. Indague sobre saídas de empregos anteriores, que é o que eu falei antes, é importante, né? Essa carta de recomendação, quando você sai de um emprego para o outro, por que você saiu, era o salário que não era bacana, os horários não eram compatíveis, mas você tem que falar sempre a verdade. Ofereça detalhes do cargo, né? No caso, se você está entrevistando, olha, o seu cargo, ele precisa, né,
dessas atribuições, dessas tarefas, você vai ganhar esses valores, vai ter esses benefícios, que é para o candidato dizer se ele tem interesse ou não, né? Que uma coisa ele ir lá almejar essa vaga, outra coisa é ele entender a empresa no momento da entrevista. Falar sobre o salário, as oportunidades de crescimento, o horário de trabalho, tudo isso é importante, tanto para o entrevistador como para o entrevistado, né? O seu cargo, é o que você vai fazer realmente lá. E o modelo da entrevista, né? Você, sendo entrevistador, você sempre vai fazer um roteirozinho, né? O que é que te levou a essa profissão? O que é que chamou a atenção para você concorrer a essa vaga? Por que você está aqui? Né? E assim por diante, para que essa entrevista ela tenha sucesso para ambos. Chegamos ao final da nossa aula. Eu peço mais uma vez que vocês deixem o joinha, né, no canal da escola, se inscrevam, assistam as videoaulas, pessoal, de todos os professores, né? Lá você encontra de todas as turmas. Tem a dúvida no conteúdo, você pode procurar e assistir quantas vezes for preciso. E sempre, né, concluo a nossa videoaula com uma frase. Hoje eu deixo a frase de Dalai Lama. Só existem 2 dias no ano, que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. E com certeza estudar. Então não podemos viver do passado e nem só sonhando com o futuro. Temos que viver o presente, sermos felizes, fazermos os outros felizes, né? Então, tudo de bom, beijo, cheiro no coração de vocês, boa aula, boas atividades.